Alô, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Você que está na turma 2 do curso Negócio de Sucesso com a criação de galinhas caipiras, muito obrigado. Você já participou aí de 2 aulas. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3, então hoje é a aula que, além de ter o assunto específico, produção, o que é criador, o que é produtor, se você vai se tornar um produtor, a gente faz um resumo geral da aula 1 e da aula 2. Então, você não assistiu ainda a aula 1 ou aula 2, você pode assistir o resumão hoje. E eu vou responder perguntas que vocês fizeram logo depois da aula 1 e logo depois da aula 2, né? Então, aula 1 e aula 2, você assistiu, a gente abriu o grupo do WhatsApp, vocês fizeram pergunta, eu vou responder agora, beleza? Que grupo é esse aqui que eu tô olhando aqui agora? É o grupo 24, vamos lá. Juliano Graciliano, um abraço. Quais as raças melhor para abate? Abate a gente falou na aula 1. Na aula 1, não assistiu a aula 1 toda, não foi? Não assistiu. Qualquer coisa, a aula 1 está disponível. Raças para abate, você tem 2 linhagens aí. Tem a linhagem de dupla aptidão, 2 finalidades: dupla aptidão e pesadão. Na de dupla aptidão, você tem pescoço pelado vermelho, carijó de pescoço pelado, pescoço emplumado, gris-cedre e caboclo. Todas as 4 são boas, mas lembrando que galinha de dupla aptidão não é uma galinha que serve para tudo. É uma galinha que é voltada mais para subsistência, para quem vai criar para própria casa, para ter produção tanto de carne quanto de ovos, com a venda do excedente. Mas a dupla aptidão também cabe bem numa criação para abate, que você não quer altos pesos, que você vai ficar ali 1,8 kg, 2 kg, 2,2 kg, está ótimo. Inclusive eu adoro galinha de dupla aptidão para vender para abate, e é a função que eu uso aqui. Galinhas da linhagem de pesadão, de finalidade pesadão, que é para quem quer aí pesos um pouco mais elevados, você tem CPK, que é o pesadão vermelho. Você tem a tricolor, que para mim é muito legal para se vender viva. Você tem a TRC, que também é legal para vender viva. Ela é preta com uns traços brancos assim, é bem legal também, que não é igual a carijó, é preto, um preto bem preto, com não é rajados, com algumas penas brancas assim, é bem interessante, principalmente por baixo, é bem interessante. E você tem o gigante negro, que não é gigante negro de Jersey, é uma raça híbrida. Gigante negro de Jersey é uma raça pura, que é o gigante negro, que também é pesadão. Eles vão passar aí de 2,5 kg. Agora, tudo isso envolve sistema de criação e quantidade de ração que você dá, beleza? Continuando com o Juliano, aves de postura, como identificar as raças? Na verdade, você não precisa identificar a raça, né? Você sabe qual é a raça, né? Que você tem linhagens Brown, Isa-Brown, Embrapa 051, GLK e Novogen, que inclusive quem quiser aí, manda mensagem pra gente aí no privado. Quero comprar pintinhos, bota assim, quero comprar pintinhos, que aí eu vou te mandar o link da distribuidora da Novogen, que inclusive hoje no nosso podcast a gente tem um bate-papo com o dono da Globo Aves, e eu mando o link para você. Se você quer galinhas que não seja da linhagem Brown, com ovo com a casca mais clara, você tem a GLC, você tem a poedeira negra, mas nem todas as poedeiras negras botam ovo mais claro, tem algumas que são marrom. Você tem a Tinted, que também é da Globo Aves, e você tem a GLZ, que parece que saiu do mercado, mas tem essa opção também. E tem a poedeira carijó, mas também tem que perguntar. Carijó tem pesadão, carijó tem dupla aptidão e carijó tem poedeira. Então, porque carijó é a cor, ok? É a identificação de cor. Só que assim, Juliano, deixa eu te abrir um leque. Você está perguntando sobre raça de abate, sobre raça de postura. Aula 1, a gente termina exatamente essa aula. Vocês precisam assistir a aula toda. Te dando a missão de escolher uma finalidade, se é abate ou se é postura. Se você for começar com as duas, você vai se complicar, viu? Se assistir a aula, você vai entender por quê. José, ótima explicação, valeu. JK, ótima aula, valeu. Elizabeth,
Não consegui colocar hashtag, coloca agora. A parte do desenho, como posso salvar? A gente já mandou as apresentações no grupo. Aula maravilhosa. Qual a diferença entre GLK e a Embrapa 051? Não deixou o nome aqui. A GLK e a Embrapa, todas as duas são linhagens Brau. São galinhas de cores vermelhas, alguns chamam de vermelho, eu gosto de chamar de marrom, porque Brau é marrom. E quando eu olho, eu vejo marrom, eu não vejo vermelho. Mas o pessoal chama de vermelho, e que tem ovos vermelhos ou marrom. Eu gosto de chamar marrom. Então são ovos marrons. Todas as duas têm promessas muito parecidas, 300, 350 ovos, bem parecido. Só que a GLK é um pouco menor. Sendo um pouco menor, você, pegando experiência, você pode deixar mais aves por metro quadrado dentro do seu galinheiro. Já a Embrapa, sendo um pouco maior, você pode ter um ganho maior na hora do descarte. Tem que colocar na balança o que realmente é importante para vocês. Mas é mais ou menos isso. A produção é muito parecida. Se eu não me engano, a GLK tem um ovo um pouquinho maior também, mas nada de extraordinário também. Então, qual eu escolho? Uma ou outra? Eu escolheria a Embrapa, mas precisa saber onde você está. Às vezes a GLK fica mais barata devido à sua geografia, onde você está. Às vezes você tem um distribuidor mais perto de você. Mas a que for mais barata para você, elas vão lhe dar um resultado muito parecido. Clarice, minhas galinhas estão de greve, sem pôr ovos, mês de abril inteiro. Tenho 20 galinhas botadeiras, todas novas, e colhendo de 1 a 5 ovos por dia. Por quê? Clarice, 45 DDD. Deixa eu ver onde é que eu quero 45 DDD. Mas, via de regra, no início do ano, você tem uma mudança climática. DDD 45. Você tem uma mudança climática no início do ano, Paraná. Aí já é frio. Você tem uma mudança climática do início do ano, que você vem com a temperatura aí um pouco mais elevada, novembro e dezembro, e em janeiro dá uma virada, começa a chover, começa a esfriar um pouco. Eu não sei se aí no Paraná é assim também, pode ser o inverso. Então, assim, mudança climática, a galinha sente, certo? Então tem uma tendência de redução de postura. Quem é profissional, e a gente ensina isso nos cursos, você tem uma sequência de coisas que você tem que entender, como mudança de ração, como um aquecimento, como jogo de lona, como o seu galpão está preparado, que esse impacto vai ser menor caso você trabalhe com galinhas especializadas, né? Galinhas que realmente são preparadas para botar ovo. Quando você trabalha com galinha que não é especializada, tipo galinha de dupla aptidão, galinha de pesadão, galinha de capoeira, raça pura, esse período tem a tendência de ter troca de pena, coisa que galinha especializada não acontece. Tem uma tendência de ter troca de pena, então você vai reduzir sua postura de uma forma ou de outra, não tem como evitar isso se for esse tipo de ave. E essa mudança de temperatura pode trazer baixa de imunidade também. Sua galinha pode estar com a imunidade baixa, se recuperando. E aí vai ter, em qualquer época do ano, se isso acontecer, você vai ter redução de postura. E se junto com isso, ela tinha até colocado aqui, Cascavel, Paraná. E se junto com isso, essa baixa imunidade, seu plantel pegou algum tipo de doença, aí realmente vai baixar a postura também. Beleza? Criar GLK e Embrapa juntas, tem algum problema relacionado à produção de ovos? É a pergunta da mesma pessoa que fez a pergunta do Aula Maravilhosa, que fez a outra pergunta, não foi? Foi. Assim, eu não vejo sentido você criar GLK e Embrapa se elas vão lhe dar resultados iguais ou muito parecidos, né? Então, assim, eu vou comprar 100 Embrapa e 100 GLC. Normalmente você vai ter dois fornecedores diferentes, porque o distribuidor que fornece a GLK não é o mesmo que fornece a Embrapa. Então você vai ter dois fornecedores diferentes. É muito mais fácil você barganhar preço comprando 200 de uma só do que você comprando 100 de cada. Se você tivesse resultados diferentes, se uma botasse ovo claro e outra ovo escuro, se alguma botasse, sei lá, algum tipo de diferença, aí teria uma certa vantagem. Mas se não tem diferença nenhuma, não tem por que criar as duas, comprar as duas separadas. Eu, pelo menos, não enxergo, né? E mesmo assim, se você insistir em comprar,
a GLK tende a crescer um pouco menos, a Embrapa tende a crescer um pouco mais. Quando você tem galinhas pequenas junto com galinhas grandes, as grandes sempre vão levar vantagem na comida, na bebida, na disputa de território. Então, principalmente enquanto estiver se desenvolvendo, a Embrapa sempre vai comer mais. Ah, mas eu estou botando a quantidade certa de ração, sei lá, 100 gramas para cada. Em algum momento é 100 gramas para cada. A Embrapa vai comer 120, a outra vai comer 80. E cada dia que passa, uma vai crescendo mais e a outra vai estagnando. Aí essa que está pequenininha, que está comendo menos, baixa imunidade, acaba ficando doente. Essa doença pega tanto nela como na que comeu demais e acaba estragando tudo. Então o problema de criar galinhas que têm desenvolvimentos diferentes, esse é o problema, certo? Pode até nem acontecer, mas a tendência é que aconteça. Brandão, de Camaçari, na Bahia. Como prevenir gogo no inverno? Ter um critério maior na sua cama de frango. Sua cama de frango precisa estar fazendo a manutenção diária, às vezes 2 vezes por dia. Tirar, sem dúvida nenhuma, o excesso de fezes todos os dias. Providenciar que a lona e o seu beiral seja suficiente para conter chuva, para conter o vento frio, para conter qualquer tipo de umidade que venha do externo. Se trabalha com poedeira, sempre eu falo, poedeira, sistema semi-intensivo, sistema de alto desempenho, controlar mais ainda a saída delas para evitar que tome chuva. Roçar capim, se você plantou capim, está com capim alto, começou a chover, o capim cresce mais rápido. Está com capim alto, sempre roçar, porque é o brotinho que a galinha gosta de comer, e capim alto molhado, galinha entra viva, entra boa e sai doente. Que mais? O vento frio da noite. Se aí esfria muito, você estava acostumado com 30 graus, agora está vindo, sei lá, 18 graus de dia e, sei lá, 10 graus de noite, de madrugada. Tenta providenciar alguma coisa que tenha algum aquecimento, certo? Algum aquecimento. Uns latão com carvão, lâmpada nesse momento não é tão indicado, que você vai gastar muita energia. Mas algum tipo de aquecimento desse seria legal. Uns tambores aí com carvão, que não é para deixar tudo fervendo, nem é para deixar tudo 30 graus. Mas você conseguir aí deixar mais perto de 22 graus, fica legal, certo? Ideal que não emita luz, seja algo que não emita luz, porque senão a galinha vai ficar acordada o tempo todo, vai ficar doida, vai ficar estressada. E não esquecer que se você vai manter o local fechado por causa de chuva ou por causa de vento frio, não pode deixar de ter a circulação de ar, porque a cama de frango continua soltando os gases e esses gases precisam ir embora, precisa circular ar, viu? É o grande problema de quem faz uma parede só na hora da criação. Hollenberg, um abraço, tá com pau, tá sabendo de tudo nosso aí. João, também estou com o mesmo problema, minhas galinhas Embrapa caiu mais da produção, a média de 2 dúzias por dia poderá estar acontecendo. Um abraço. Assim, eu respondi anteriormente, vou indicar novamente. No início do ano tem uma virada brusca que aí eu vou acrescentar mais alguma coisa. Tem uma virada brusca de temperatura, e aí, principalmente se você está aí 74, você já está mais aqui para Bahia, né? Eu não sei se 74 é a área lá de cima, de Jacobina, né? Eu acho que não tenho certeza. Então você está numa área que é bem quente e esse período começa a chover. Ou esfriar o tempo, né? Nessa área aí não chove, se é a área que eu estou mais ou menos pensando, nessa área não chove mal pra caramba. Mas a temperatura muda um pouco, então é isso. Às vezes a gente não tem uma estrutura bem feita, o galinheiro não é tão preparado. Às vezes a pessoa compra uma Embrapa como essa aqui, não sei se é o caso do João, mas não foca na construção. Você compra uma ave altamente especializada, altamente voltada para a produção, mas ela não trabalha sozinha. Você tem que dar uma boa nutrição para ela e tá com o galpão em dia para proteger ela. Então, tendo um galpão bem feito, acimentado, lonas, cama de frango perfeita, beleza. E melhorar a ração dela nesse período, né? Nesse período precisa de uma porção a mais de milho moído, porque dá mais energia. Então, não é mudar a fórmula da ração. A fórmula da ração naquela quantidade você dá igual, mas aumenta 20% de milho moído. A gente ensina isso lá no módulo de nutrição, ok? No Clube dos Produtores.
Gostaria de fazer o curso de aula presente. Eu não tenho curso de aula presente. Todos os meus cursos são online. Imagine você vir aqui para o Ceará, ou eu ia aí até você com DDD 12. Deixa eu ver aqui, DDD 12. São interior de São Paulo, deve ser, né? São Paulo, certo? Muito provavelmente Aparecida, pronto. Interior de São Paulo. Imagine o quanto você não ia gastar de transporte de eu ir até aí para lhe dar um curso presencial. Agora sim, vamos lá. Você tem um curso que a gente está te explicando aí toda a parte de negócio, né? Os caminhos para você montar a sua estrutura. Depois a gente tem a oportunidade para você entrar para o clube, que a gente fala muito aí de manejo, o que é que você deve fazer, faça isso, faça aquilo. Qual seria a diferença do presencial, né? O que você precisaria no presencial que o online não te daria? A pessoa falando para você, no clube, não sei, né? Tem que ver exatamente. Outra coisa, você com o curso desse online, você tem acesso vitalício, né? Tem acesso para a vida inteira. Presencial, você tem aquele momento, se o cara não falar alguma coisa, ou se você não teve uma dúvida específica para perguntar, já era. Mas tem a opção. O que é que você pode fazer? Você vai primeiro, Secretaria de Agricultura aí da sua cidade, né? Pergunta se tem, agora com pandemia vai ser complicado, mas pergunta se tem alguma programação futura aí para algum convênio com o Senar, né? Com o Sebrae, às vezes tem, e eles levam algum instrutor aí. Aqui na minha cidade já teve 2 vezes um curso do Senar sobre galinha. Senar, do Senar. O curso é real, primeira aula foi top. Valeu, Brandão, um abraço. Tem gente que acha que é irreal, né? Tem gente que acha que é irreal, é isso mesmo. Aí, pessoal, verifique sua internet antes de falar qualquer coisa, gente. Alguém deve estar reclamando que estava travando, talvez, né? Vamos lá. O Elzimar estava falando que para entrar no curso é R$470. Elzimar, não, meu querido. Você está num curso que é gratuito, são 3 aulas gratuitas, que talvez você não tenha ouvido, né? Mas é normal, as pessoas às vezes não ouvem e é mais fácil reclamar do que fazer o que diz. Quando a gente diz assim, você tem os 3 aulas para descobrir os caminhos para você saber se você vai criar galinha ou caipira ou não, e você vai ter uma oportunidade de entrar para o Clube dos Produtores, que é nosso curso mais completo, que é o curso que inclusive custa R$ 1.297, e a gente faz no terceiro dia uma oferta para você entrar por 497, nem é 470 ainda. Ainda viu errado, é por 497. Então assim, mas o curso, essas 3 aulas que vocês se inscreveram, é totalmente gratuito, pode assistir e reassistir aí trocentas vezes quanto você quiser aí durante esse período, sem sombra de dúvidas, beleza? Inclusive a gente tem essa distorção, né? Gente dizendo que a aula tá ótima, gente dizendo que tá não sei o que, e eu acredito que o Elzimar não teve nenhum trabalho de abrir para assistir, mas faz parte, é isso mesmo, ó. Jogue duro, meu amigo, sua criação, espero que ela esteja ótima e que você consiga muito lucro com ela. Deixa eu continuar aqui, ver se tem mais perguntas. Para fazer sistema de galinha poedeira, eu posso ter 2 raças juntas? Quero criar somente as que colocam ovos de casca marrom. Assim, o JK perguntando. JK, você tem galinhas das linhagens Brau, que a gente chama de galinha vermelha ou galinha marrom. Embrapa 051, Isabral, Novogen, inclusive eu tenho um distribuidor da Novogen, pode mandar inbox para mim, comprar pintinhos de poedeiras, que eu mando o link para você, e tem a GLK. Todas 4 aqui colocam ovos marrons. A Globo Aves tem a Bovan Black, também bota ovo marrom. Então assim, todas elas botam ovo marrom. Você vai escolher uma delas. Não tem por que você escolher 2, na minha visão. Não tem por que você escolher 2. Por quê? Porque o resultado delas é bem parecido, né?
então todos vão botar ovo marrom. Sendo que a Novogen, ela tá vindo, informação do próprio distribuidor, ela tá vindo assim, às vezes você tem no mesmo lote você tem ovos um pouco mais vermelhos e um pouco menos vermelhos. Isso visualmente dá uma variaçãozinha. Então, mas qualquer uma dessas você vai conseguir aí ovos marrons. Se você tem o mesmo resultado, não tem por que você criar duas raças juntas. Mesmo porque aí o desenvolvimento pode lhe atrapalhar. Ok? Beleza? Outra pergunta. Existe alguma raça de galinha que só botam ovo de casca azulada? Ó, existe no mercado uma tal de azur, né? Eu não sei até que ponto vale a pena. Que diz que é bem azulzão o ovo. Não sei até que ponto vale a pena. Eu sempre pergunto, ó, você vai no mercado, tem uma bandeja de ovo dessa cor aqui, ó. Ou então da cor da parede aqui, ó. Dessa cor, da cor da parede. Você compra? Você compraria? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, continuando a resposta. Normalmente quando você tem galinhas de linhagens de Araucana é uma raça chilena que tem aqui, uma raça pura. O ideal é não ter a Araucana como poedeira, porque não é uma galinha para botar ovo assim de sequência a nível comercial. Inclusive ela para boa parte do ano de botar, então tem que ter cuidado. Mas se você tiver um grupo de araucanas aí fazendo cruzas com galinhas de capoeira ou de outras raças, você vai ter a tendência de ter descendentes que talvez bote ovo verde, mas aí tem que testar, tem que ver sua paciência para isso, porque todo esse cruzamento, até os filhotes ficarem adultos, começar a botar ovo para você descobrir se o ovo é verde ou não, fica mais complicado. Vai muito da sorte. Às vezes você, fazendo uma visita nos sítios aí da sua região, você pode perguntar, ó, eu pago R$30 se você tiver uma galinha que bota ovo verde. Às vezes é muito mais fácil, você já pega alguma que já é garantida, certo? Mas vai também de oportunidade de mercado. Será que seu cliente realmente só compra se for ovo verde? Porque no mercado não tem ovo verde. No mercado está escrito lá, galinhas caipiras de não sei lá onde, todo ovo é marrom. Galinhas orgânicas, ovos orgânicos, todo ovo é marrom. E aí a gente fica correndo atrás de ovo verde, dizendo que vai atender um cliente especial, e meu cliente só quer se for ovo verde, quando ele vai no mercado ele compra ovo marrom, ou ovo branco. Toma bastante cuidado com isso. Se ele está ali exigindo uma característica específica, ele tem que fazer isso aqui, ó. Estou ensinando negócio para vocês. Não adianta ele lhe exigir ovo verde, se você vai ter trabalho de achar galinha, vai ter mais custo para você, porque normalmente a galinha que bota ovo verde não é uma galinha tão produtiva assim. Se você vai ter mais custo, seu preço de venda tem que ser mais caro. Se ele está lhe exigindo um ovo verde e ele quer pagar o mesmo preço que o outro, tem alguma coisa errada. Certo? Júnior, tenho 13 galinhas e somente 13 galinhas e só consigo colher 3 ovos por dia. Faço tudo direitinho e não entendo o que ocorre. Júnior, a gente precisa de mais detalhes. Precisa saber que galinha que você está usando, precisa saber da idade da galinha, precisa saber da nutrição dela, precisa saber como foi a fase inicial, como foi a fase de cria e recria. A gente precisa saber de algumas coisas. Mas lembrando que esse período do ano as galinhas têm uma pequena baixa se você não faz tudo direitinho. Precisa saber se você entende de manejo de galinha de poedeira, se você faz programa de luz, se você testa a capacidade de ingestão, se você conhece de conversão alimentar, se você usa a fórmula de ração certa. Então tem que saber disso. Júnior de novo, Itaboraí, Rio de Janeiro. Conheço, fui em Itaboraí umas 2 vezes. Na minha região, o vento vem muito gelado, perto do rio, né? Ou perto do mar, né? Do lado norte. No caso, então, teria que fazer as paredes de segurança norte, leste, oeste, correto? Não, peraí. Onde o norte ficaria os ninhos, leste, oeste, os puleiros? Poderia me orientar? Assim, eu vou marcar aqui porque tem mais pergunta aqui. Independente da posição do vento, seu galpão você vai construir leste ou oeste. Porque a posição do galpão é baseada na curva do sol e não da posição do vento. Leste ou oeste.
certo? A posição do galpão leste-oeste. Só que conhecer posição do vento é importante para você criar barreiras naturais. Então, norte-sul, que é a posição do seu vento aí, normalmente são as laterais. Só que a lateral norte, que você sabe que venta mais, você levanta um pouco mais a fiada. A gente costuma dizer assim, de 2 a 3 fiadas para quem trabalha com abate, de 3 a 4 fiadas para quem trabalha com postura. Mas nada impede você botar 5, já que aí venta demais. Nada impede do seu piquete ser para o outro lado, para o lado sul. E desse lado que você botou o murinho um pouco mais alto, de 5 fiadas, também não adianta fechar até lá em cima, porque precisa de circulação de ar. E esse vento que vem é o que vai fazer circular ar. Então você pode botar 5 fiadas e fazer uma barreira protetora com árvore. Principalmente árvore que gera arbusto. Ou árvores que geram uma copa, mas árvores que não vão até lá o infinito do céu. Há árvores que vão ficar até 5 metros de altura, mas ela tem uma copa de 2,5 metros, por exemplo, ali. Ou você planta algo que vira arbusto, tipo acerola, que fica aquele negócio assim, né? Porque o vento, quando vem, ele também segura esse tipo de árvore, segura esse tipo de vento frio, que pode lhe atrapalhar se você fizer as coisas erradas. E o jogo de lona, principalmente o jogo de lona de baixo para cima, e não de cima para baixo. De baixo para cima você consegue subir. Você já tem 5 fiadas ali. Você consegue subir a lona até o máximo que você pode, principalmente nesse momento de mais vento, para o vento passar por cima. O vento que passa por cima leva o que tem de poeira de cama de frango embora. E é importante que tenha. Beleza? Mas a posição do galpão é baseada no movimento do sol e não no vento. Mas saber a questão do vento, você está 100% certo em saber a posição do vento e correr atrás para resolver isso. Além dessas galinhas, tem os 71 frangos com 71 frangos com 120 dias. Ok. Poedeiras Isabral em regime fechado, com piso de serragem, 256 frangos de abate, peito duplo, confinado, em tratamento a cada 6 horas de alimentação. Cara, na minha opinião, você tem um monte de coisa aí, né? Eu não sei se você já vive disso. Se já vive disso, está dando certo, taca o pau. Mas se você está no início, eu acho melhor você focar em uma das coisas, em uma das atividades, né? Você tem frango branco, pelo que eu estou entendendo. Você tem frango caipira. Se é com 121 dias, você já devia estar vendendo eles, né? E ainda mais Isabral. E ainda criando outras galinhas. Falou de 13 galinhas aqui. 3 ovos e depois tem 296 galinhas. Assim, precisa... não, é o 256, é o de peito duplo. Eu acho que você precisa dar um foco aí no seu negócio, né? Para um pouco. Das 3 que eu estou criando aqui, qual é que está me dando renda de verdade aqui? É essa aqui? Então deixa eu parar essas duas aqui. Deixa eu ajustar isso aqui, vendo tudo. Foca nisso aí que está te dando dinheiro. Pronto, me estabilizei. Agora... o negócio até roda sozinho aqui, porque já tem uma frequência, já sei como é que faz. Aí você pode ir aventurar outras atividades, né? Eu acho que é muita coisa, mas aí é mais uma opinião. Se tá dando certo aí, tá com o pau. Júnior, na aula 2, no item 2.5, você fala sobre alimentação, no caso, mato. Você diz que não supre o que você diz do Tifton 85. O Tifton, todo mundo pergunta do Tifton. O Tifton é ótimo pro boi, pro rapaz ruminante. Galinha não consegue digerir verde, mato, de forma adequada. Falando mais tecnicamente, ela não consegue quebrar adequadamente a molécula de proteína para absorver os aminoácidos. É isso. Quando se fala do Tifton 85, o Tifton 85 tem um máximo de 8% de proteína. Sabe de quanto a galinha precisa? 30%. De 22% de proteína bruta a 30%. Outra coisa, o Tifton consegue ter esse número de proteína que é elevado para vegetal, para mato, é elevado na matéria seca. Você tem que trabalhar, secar, beneficiar para poder dar, para poder absorver isso aqui. Quem é que faz isso bem? O boi, porque ele é ruminante, ele tem, vou falar, mais de um estômago, vamos dizer assim, né? Digere mais de uma vez
e aí consegue. A galinha não consegue fazer isso. Mato não é comida para galinha. Mato é tipo uma sobremesa. Pronto. Sabe o chocolate que a gente come depois do almoço? É o mato. Então, primeiro come o arroz e feijão e a carne, que é a ração, e depois come o chocolate, que é o mato. Beleza? Então, assim, é uma das coisas que o pessoal sempre... eu quero reduzir custo. A função da gente produtor não é reduzir custo. A função você como empresário, você tem a função de reduzir custo. Mas você de produtor é conseguir o máximo de produção com a promessa da ave e com os recursos que você tem à mão. Se você sabe que você dá o milho e a soja, independente do milho e a soja estar no preço que está, você precisa fazer com que sua galinha produza, que é uma coisa que muita gente passa despercebido. Você primeiro precisa fazer que sua galinha produza. Antes de conseguir pensar em reduzir custo, você precisa trabalhar, fazer com que sua galinha produza. Ó, quanta gente falou aqui de galinha que está botando 3 ovos, 12 ovos, não chega nem a 50% de produção. Às vezes é porque está tentando reduzir custo. Então você precisa, porque se sua galinha produzir o que ela promete produzir, você não perde dinheiro com os valores de milho e soja hoje. Quem muito reclama de valor de milho e soja hoje é porque não tem uma boa produção ou porque tentou inventar aí uma galinha nova, fazer misturas, achar o próprio pintinho, porque eu não quero comprar o pintinho de não sei quem, porque eu vou ficar refém dele. E aí acaba se perdendo. Ok? Um grande abraço para vocês. Aqui foi o grupo 24. Eu respondi todas as perguntas aqui do dia 1, dia 2. E hoje, se você está me assistindo aí no dia 3, é a aula resumão de todas, com a oportunidade de você entrar para o Clube dos Produtores, se você descobrir que realmente criação de galinhas é para você. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Vou responder os outros grupos.